Olá, caros alunos, estudantes, né? Vamos a uma aula, né, de sargento de milícias e conectivos, né, professor Mauro? Olá, boa tarde, professora Márcia, tudo bem? Agradeço o convite. Nossa, seja bem-vinda sempre. Sou o professor Mauro, professor de língua portuguesa de vocês, segunda série. Olá, queridos alunos, tudo bem? Acompanhando as nossas aulas no Centro de Mídias? Vamos lá, não se esqueçam. Peguem o caderno, abram no caderno do aluno, anotem a data de hoje, 21 de maio. Coloca lá no cantinho do caderno, como vocês sempre fazem, língua portuguesa. E na tela, o tema da aula de hoje, sargento de milícias e conectivos. Temos dois assuntos. Será que a gente consegue dar tempo disso? Hein, professora? Com certeza. Vamos lá. Com a sua agilidade de sempre, a gente vai tirar de letra. Faremos, né? O possível. Mas também, sem correria, vamos lá, a gente vai chegar lá. Então, o objetivo da aula é estabelecer estratégias de leitura e textualização, ou seja, estratégias de leitura, como fazer para conseguir ler um texto e conseguir a textualização. O que seria textualização? É conseguir extrair significado do que você está lendo, porque não é da mesma forma que você lê uma crônica, você vai ler um conto, você vai ler um romance, você vai ler uma peça de teatro. Aliás, na última aula, né, falamos sobre o noviço, lembram-se disso? Então, falamos sobre a questão da malandragem lá do personagem, né? Então, vamos seguir quase na mesma linha por hoje, né? Sargento de milícias. As habilidades que iremos contemplar hoje serão reconhecer os elementos constitutivos que caracterizam os gêneros romance, comédia de costumes, poema, artigo de opinião e anúncio publicitário. Além de estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. Então, você conseguiu lá pegar o caderno, anotou direitinho o tema da aula, sargento de milícias. Esta aula está no caderno do aluno. Então, se você abrir o caderno do aluno, eu não me recordo a página agora, mas vai lá na parte de língua portuguesa, você vai conseguir encontrar tudo isso organizadinho lá. Então, o que faremos hoje? Vamos ler um capítulo de Memórias de um Sargento de Milícias, né? O mesmo capítulo que está no caderno do aluno, do Manuel Antônio de Almeida. Vamos compreender as especificidades de um romance urbano. Estou aqui engolindo palavra, professora, perdão. Vamos compreender as especificidades, aquilo que é específico de um romance urbano. E estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. Sim, vamos falar um pouquinho de gramática hoje também. E pensar estratégias de leitura e textualização, ou seja, estratégias de como conseguimos fazer o texto ganhar significado, criar sentido. Então, a pergunta de hoje é, para iniciar a nossa aula, você terá 2 minutinhos no chat. Na tela, a pergunta é: o que é um romance? Participe com a gente. O chat estava fechado, agora o chat abre. O que é um romance? Responda no caderno e, depois de escrever no seu caderno, na sua opinião, né, o que você acha, o que você aprendeu do que seja um romance, divida conosco. O que é um romance? E interaja conosco. Quando eu falo de romance, gênero textual, hein? O que é um romance? Quando você fala um livro romance. O que é um romance? No gênero textual, livro. Então, o que faz uma história ser um romance? O que é um romance no livro? Tá certo? Então, 2 minutinhos, vamos lá.
Então, professor Mauro, aqui alguns alunos estão respondendo aqui, ó. História de amor, a maioria, né? E também temos a Vanessa, né, estudante Vanessa, que está falando assim, ó, história de amor pode ter final feliz ou não. Então, olha, gente, vocês partiram de uma coisa chamada senso comum do que é um romance. Você sabe que o senso comum é a opinião da maioria, né? Opinião sem filtro, é opinião com pouco embasamento científico. A questão é um pouquinho mais profunda. Quando a gente, em literatura, fala de romance, nós estamos, na realidade, tratando de um gênero textual. Então, existem diversos gêneros textuais, né? Você que está na segunda série, você já deve ter entrado em contato com o conto, a crônica, ao longo da sua história escolar, a fábula, né? Diversos gêneros, receita, tutoriais, né? A questão é que o romance, ele é um gênero textual também. E, por incrível que pareça, eu acho bastante interessante a participação de vocês relacionando romance com amor, mas não necessariamente. Um romance não precisa ter uma história de amor. E eu espero que isso não seja algo que surpreenda muito vocês. Porque o que é um romance? O romance, aprenda, marca aí, anote. Um romance é uma história em que existe uma narrativa escrita, no caso da literatura, né, em que existam diversos personagens, diversos conflitos, diversos espaços. Então, vamos pegar um exemplo. Você tem uma história de um certo homem apaixonado por uma certa mulher, e no meio tem um impedimento. Você tem um conto. Vamos supor que não seja um homem apaixonado pela mulher. Vamos supor que esse homem queira fazer algum mal para esta mulher. Vamos supor que seja uma história de sequestro. Com apenas um conflito, você tem um conto. Isto é um conto. Quando você tem diversos conflitos a serem resolvidos em diversos espaços, com diversos personagens interagindo, você tem um romance. Não necessariamente com uma história de amor. Então, vamos pegar um exemplo. Existe um livro bem famoso chamado O Cortiço. Conhece esse livro, professora? Gosta desse livro? Bacana? Conhece? Muito, muito bom esse livro. A Luísa Azevedo, né? Ele trata aí um costume. Será que o meio ele corrompe o indivíduo, Isso. Né? O principal conflito deste livro, O Cortiço, está nisso. Se o meio corrompe o indivíduo. Isso na minha leitura. Se você ler esse livro, você pode achar outros conflitos ali. Na realidade, poucas histórias de amor acontecem ali. Você tem um romance em que as personagens vivem em um cortiço, em que o cortiço é o grande personagem, as pessoas sofrem violências, praticam violências, há diversos casos de prostituição, violência, morte, assassinato. E histórias de amor ali, eu não me lembro de um amor verdadeiro, não. E é um romance. Então, um romance, basicamente, é uma história com diversos conflitos e diversos personagens. Tá bom? Acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, no capítulo 1, você começa uma história acontecendo. No capítulo 2, aquela história desaparece e volta no capítulo 10, interagindo com uma história do capítulo 8. Ou seja, um romance exige uma atenção maior na leitura. É um texto de profundidade, é um texto em que é necessário que haja um fôlego maior do leitor. Perfeito? Então, hoje vamos tratar do romance urbano. Então, na tela, olha só. Sobre a obra, vamos falar do Sargento de Milícias. O romance urbano, ou de costumes, que é o que trataremos nesta aula, de Manuel Antônio de Almeida, foi escrito durante a primeira geração romântica brasileira, porém não possui as características dessa época, na qual predominavam romances sob a ótica nacionalista, retratando heróis belos, corajosos, cheios de princípios. Inicialmente, o Memórias de um Sargento de Milícias, essa obra, foi publicada em forma de folhetins semanais, no Correio Mercantil do Rio de Janeiro, e trouxe pela primeira vez a representação do malandro na literatura nacional. Esse romance apresenta personagens típicas da sociedade carioca do século XIX, revela a pobreza e a corrupção, faz uso de linguagem coloquial, traz a presença do anti-herói, com muitas cenas de humor e ausência de valores morais e sociais. Olha só, você pode ler um romance romântico,
que é um romance que é do período do romantismo, com histórias de amor, com um amor impossível, o herói que vai salvar a mocinha, né? Tem um livro que eu gosto bastante chamado Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Conhece, professora? Com certeza. O Amor de Perdição e o Amor de Salvação. Sim, também. Dois. Nossa, livros maravilhosos. Romances românticos. O Cortiço, que eu tratei agora há pouco, é um romance realista, naturalista. Este livro que vamos tratar hoje é um romance romântico, só que ele foge um pouco desta característica de relacionamento amoroso. Na realidade, o livro Memórias de um Sargento de Milícias, ele trata de um tema muito caro ao nosso Brasil, que é a questão da malandragem. De maneira bem resumida, o livro Memórias de um Sargento de Milícias é a história de um rapaz português chamado Leonardo, que no período de Dom João, né, no reinado brasileiro, aquele que era o pai do Dom Pedro I, né, no período em que o Dom João veio para o Brasil, tanto que o livro começa com o termo no tempo do rei Dom João. O Leonardo, ele vem para o Brasil e no navio ele se relaciona, né, com uma senhora e através de um relacionamento meio torto ela acaba engravidando e 7 meses depois nasce um menino gordo, forte, né, que, entre aspas, filho do Leonardo. Por que entre aspas? Porque dá a entender no livro que ele não é filho legítimo do Leonardo, né? Então, esse Leonardinho que nasce, olha só, o Leonardo Pataca é o pai. O Leonardinho filho, ele é o herói da história. Então, ficou confuso? Vamos lá. Existe esse rapaz que vem de Portugal para o Brasil. Esse rapaz é o pai do herói. O herói Leonardinho, tá? Esse Leonardinho, ele é um pilantra de mão cheia, assim como o pai. Ele puxou o pai. Ele apronta, ele foge da escola, ele apronta diversas malandragens ao longo do livro. Na realidade, o tema do livro é a malandragem, é o jeitinho brasileiro, né? É a forma como nós nos relacionamos tentando tirar proveito um dos outros. O que vamos ler aqui agora é o capítulo 13 que você tem na sua apostila no caderno do aluno, né? Vamos ler com pausas, né? Para que a gente possa, no meio do capítulo, poder interagir. Então, eu queria que vocês agora, com bastante carinho, bastante cuidado, prestassem atenção na leitura, né? E um pouquinho de paciência também, tá bom? Né, professora? Garanto a vocês que vai valer a pena. Uma questão. Tem que interagir, né? Olha só, lembrando, é a história do Leonardo Pataca, que é o pai, que tem um filho. Vamos ler o capítulo em que o filho começa a frequentar a escola, né? E quando vocês lerem comigo o termo gazetear, gazeta é cabular aula. Então, aí você ilustra um pouquinho o que a gente está falando aqui. Vamos lá então, na tela. Mudança de Vida, o capítulo 13 de Memórias de um Sargento de Milícias. Tentarei ler para vocês de forma bem dinâmica, né, para ficar uma leitura mais bacaninha, para a gente poder, né, deixar a aula mais prática. Mudança de Vida, capítulo 13, né? À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência, conseguiu o compadre que o menino frequentasse a escola durante 2 anos e que aprendesse a ler muito mal e escrever ainda pior. Em todo este tempo, não se passou um só dia em que ele não levasse uma remessa maior ou menor de bolos. E apesar da fama que gozava o seu pedagogo de muito cruel e injusto, é preciso confessar que poucas vezes o fora para com ele. O menino tinha a bossa da desenvoltura e isto, junto com as vontades que lhe fazia o padrinho, dava em resultado a mais refinada má criação que se pode imaginar. Achava ele um prazer suavíssimo em desobedecer a tudo quanto se lhe ordenava. Se queria que ele estivesse sério, desatava a rir como um perdido com o maior gosto do mundo. Se queria que estivesse quieto, parece que uma meia oculta o impelia e fazia com que desse uma ideia pouco mais ou menos aproximada do moto contínuo. Nunca uma pasta, um tinteiro, uma lousa lhe durou mais de 15 dias. Era tido na escola pelo mais refinado velhaco. Vendia aos colegas tudo que podia ter algum valor, fosse seu ou alheio, contanto que lhe caísse nas mãos. Um lápis, uma pena, um registro, tudo lhe fazia conta. O dinheiro que apurava
empregava sempre do pior modo que podia. Logo no fim dos primeiros 5 dias de escola, declarou ao padrinho que já sabia as ruas e não precisava mais de que ele o acompanhasse. No primeiro dia em que o padrinho anuiu a que ele fosse sozinho, fez uma tremenda gazeta. Tomou depois gosto a esse hábito e em pouco tempo adquiriu entre os companheiros o apelido de Gazeta Mor da escola, o que também queria dizer apanha-bolos Mor. Um dos principais pontos em que ele passava alegremente as manhãs e tardes em que fugia à escola era a Igreja da Sé. O leitor compreende bem que isto não era de modo algum inclinação religiosa. Na Sé, a missa, e mesmo fora disso, renuncia-se gente, sobretudo mulheres de mantilha, de quem tomara particular zanguinha por causa da semelhança com a madrinha. E é isso o que ele queria, porque internando-se na multidão dos que entravam e saíam, passava despercebido e tinha segurança de que o não achariam com facilidade se o procurassem. Então, lemos o primeiro trechinho do capítulo 13 e percebemos que a dificuldade da língua, né, o português, né, do final do século XIX, meio do século XIX, mas acho que conseguimos entender mais ou menos o que estava acontecendo ali. Então, professora, qual é a pergunta para eles? Vamos lá. De acordo com esse trecho, como podemos definir a personalidade do menino Leonardo? Então, como a partir desse trecho é o Leonardinho? Uma coisa que eu não falei para vocês, que eu pulei, é que o Leonardinho ele não foi criado pelo pai, o Leonardo Pataca, ele foi criado pelo padrinho. Então a gente percebe aí um pouco do relacionamento entre o padrinho e o Leonardo, né? Então vamos lá, de acordo com esse trecho, como podemos definir a personalidade do menino Leonardo? 2 minutinhos para vocês. Então, professor Mauro, percebe-se aqui a participação dos alunos, né? Que bom, que felicidade. Eles estão entendendo bem aqui, porque, olha, a Gabriela está falando aqui, malandro, o Isso Diego, mesmo. Travesso, né? Exato. Paulo Henrique está falando aqui, mimado e insuportável. Concordo com eles, todos. Ganancioso e travesso. Eles pegaram essa parte psicológica, essência, né? Lembrando que nós estamos falando aqui de um romance, então no começo da aula nós deixamos bem claro, né, a diferença entre um romance e outros gêneros textuais.
O romance, ele é basicamente um texto com diversos conflitos, com diversos personagens que se entrecruzam. Não necessariamente com uma história romântica, né, com um herói valoroso. Notem que o nosso Leonardinho, ele não, até agora não mostrou nenhuma qualidade. Se bem que eu vou ser honesto com vocês, no futuro, o Leonardo, ele tem a criança, né, na história. No futuro, quando ele se desenvolve, vira homem, ele se relaciona com uma namoradinha, né? E aí, porém, todavia, entretanto, não há tanto relacionamento amoroso nessa história. O que acontece é que o Leonardo agiu como malandro, e assim como age como malandro na vida, vai agir como malandro nesse relacionamento. Mas isso é para quem buscar o livro, e eu acredito que você vá atrás desse livro. Vamos continuar no capítulo 13, professora? Então, com certeza. Na tela, por favor, mais um trechinho apenas. Esta vida durou por muito tempo, aquela vida de gazetear, né, cabular aula. Esta vida durou por muito tempo. Porém, afinal, já eram as gazetas tão repetidas que o padrinho se viu forçado a acompanhá-lo outra vez todos os dias para a escola, o que desfez todos os planos que os dois tinham concertado. O nosso futuro clérigo tinha muitas vezes pensado em como não lhe seria agradável ver-se revestido como o seu companheiro de uma batina e uma sobrepeles. Efeito também sacristão terá toda hora à sua disposição quantos carniços quisesse. Ter por sua e de seu amigo toda a igreja. Poder nos dias de festa, tomando o turíbulo, afogar em ondas de fumaça a cara da velha que mais perto lhe ficasse na ocasião da missa. Oh, isto era um sonho de venturas. Vendo-se privado depois que o padrinho o acompanhava de gozar parte desses prazeres, como fazia nos dias de fugida, atearam-se-lhe os desejos e começou a confessá-los ao padrinho, dando a entender que nada havia de que agora gostasse tanto como fosse a igreja, para a qual, dizia ele, parecia ter nascido. E isto foi para o padrinho um alegrão, porque neste gosto recente do pequeno via furo aos seus projetos. Eu, bem dizia, pensava consigo, não tem dúvida, vou adiante, o rapaz está me enchendo as medidas. Afinal, o menino tomou um dia uma resolução última e propôs ao padrinho que o fizesse sacristão. Isso seria muito bom, disse ele, a fim de acostumar-me para quando for padre. Então, vamos seguir adiante. Professora, agora, para continuarmos analisando, qual seria a pergunta para este trechinho do capítulo 13? O menino Leonardo possui características próprias para ser padre? Por quê? Notem que o menino Leonardo, ele decide tornar-se padre, né, sacristão, né, viver a vida religiosa. A pergunta aqui vamos fazê-la em 1 minuto. O menino Leonardo possui características próprias para ser padre? Por quê? Interajam com a gente no chat e não esqueçam de responder no caderno também. Vamos lá? Então, professor Mauro, aqui a maioria está falando não, né? Porque
é uma pessoa muito rebelde, então não vai se encaixar nessas características. Cara, ele mata a aula, né? Cabula a aula, gazeteia a aula, né? Então acho que isso não é uma característica de um padre, né? A Gabriela participa aqui, eu vi a participação dela, fala, talvez depende do tipo de padre que ele quer ser, né? Mas um padre tem que ter uma elevação moral, né? Pensa que é uma pessoa que vai guiar moralmente as pessoas, né? O Alexandre diz que não, ele só pensa nele mesmo. É uma pessoa que quer ser padre, não deve pensar em si mesmo. Note que nesse trecho que nós lemos, o que o Leonardo faz? Ele quer ir à igreja por interesses próprios, para poder faltar a aula, para poder, né, ficar junto com a vadiagem. Vamos continuar na leitura? A princípio, a ideia deslumbrou ao padrinho, porém, mais tarde acudiu-lhe a reflexão e assentou que seria rebaixar o menino e comprometer a sua dignidade futura. Afinal, porém, tantas foram as rogativas e argumentos do pequeno que se viu obrigado a ceder. O menino tinha nisso duas enormes vantagens. Satisfazia seus desejos e saía da escola, poupando assim as remessas diárias de bolos. Está bem, dissera consigo o padrinho. Ele já sabe ler alguma coisa e escrever, deixo-o para fazer-lhe à vontade algum tempo na sé, para que também tome mais amor àquela vida e depois apenas ouvir com o juízo mais assente e de ir adiante com a coisa. Foi, em consequência, procurar aquele sacristão da sé que dançara o minuete da festa do batizado, que era nada menos do que o pai do sacristãozinho com que o nosso pequeno travara amizade, para arranjar o afilhado que não queria outra igreja que não fosse a sé. E, felizmente, pôde ele ser admitido. Com a prática que tivera nos dias de Gazeta, aprendera pouco mais ou menos todo o cerimonial que é mistério a um sacristão. Ajudar a missa, que ele sabia, as outras coisas, aperfeiçoou-se em pouco tempo. Então, não, tem mais um trechinho, vamos lá. Em poucos dias aprontou-se e em uma bela manhã saiu de casa vestido com a competente batina e sobrepeles e foi tomar posse do emprego. Ao vê-lo passar a vizinha dos maus agouros, soltou uma exclamação de surpresa a princípio, supondo alguma asneira do compadre. Porém, reparando, compreendeu o que era e desatou uma gargalhada. E que tal? Deus vos guarde, senhor cura, disse fazendo um cumprimento. O menino lançou-lhe um olhar de revés e respondeu entre dentes, eu sou cura e hei de te curar. Era aquilo uma promessa de vingança. Ora, dá-se, continua a vizinha consigo mesma, aquilo na igreja é um pecado. Na realidade, a gente percebe, né, que o que aconteceu nessa cena? O menino de batina, né, de sacristão, vestido tal qual um padre. E aí, uma vizinha que percebeu aquela situação, né, um Leonardinho, um menino que era o verdadeiro terror da vizinhança, vestido de padre, aquilo causou alguma impressão, né? Então, vamos para as próximas perguntas, professora? Então vamos à terceira pergunta aqui. Quais foram os reais motivos que o levaram a ser sacristão? Podemos ler a quarta? E a quarta também. Que argumentos ele usou para convencer o padrinho a esse respeito? Vamos ter 2 minutinhos, tá bom, gente? Se você precisar de mais algum tempo, hoje vai ser complicado, né? Vamos tentar ler esse texto inteiro. Faz o seguinte, no caderno do aluno o texto está lá, você pode consultar de maneira bem tranquila. No chat, quando for participar com a gente, anote 3, 4, para a gente saber a qual pergunta você está respondendo. Então, 2 minutinhos, até daqui a pouquinho, vamos lá?
Então, professor Mauro, alguns alunos aqui na resposta da 3 estão falando que ele queria fugir da escola, né? E na 4, alguns estão falando assim que ele não queria ser padre. Exatamente. Na realidade, ele não queria ser padre. Os argumentos que ele usou foi que ele já sabia ler, já sabia alguma coisa, né? Que ele queria, na realidade, ser padre. Note que no livro que nós falamos semana passada, do noviço, né? A história do noviço, também a igreja presente. Você tinha lá o vilão da história, né? Ele era um mau caráter. Aqui nós temos, num romance, um personagem, o protagonista, sendo um mau caráter, né? Usando de subterfúgios, usando de mentiras para poder fugir da escola, usando a igreja como mentira, né? Vamos para o trecho final desse capítulo? Me acompanhem. Chegou o menino a Sé, impando de contente. Parecia-lhe a batina um manto real. Por fortuna houve logo nesse dia 2 batizados e um casamento, e ele teve assim ocasião de entrar no pleno exercício de suas funções, em que começou revestindo-se da maior gravidade deste mundo. No outro dia, porém, o negócio começou a mudar de figura, e as brejeiradas começaram. A primeira foi em uma missa cantada. Coube ao pequeno o ficar com uma tocha. Coube ao pequeno o ficar com uma tocha, e ao companheiro do turíbulo ao pé do altar. Por infelicidade, a vizinha do compadre, a quem o menino prometera curar, sem pensar no que fazia, colocou-se perto do altar junto aos dois. Assim que a avistou, um novo sacristão disse algumas palavras a seu companheiro, dando-lhe de olho para a mulher. Daí a pouco colocaram-se os dois disfarçadamente em distância conveniente, e de maneira tal que ela ficasse pouco mais ou menos com um deles atrás e o outro adiante. Começaram então os dois uma obra meritória. Enquanto um, tendo enchido o turíbulo de incenso e balançando-o convenientemente, fazia com que os rolos de fumaça que se desprendiam fosse bater de cheio na cara da pobre mulher. O outro, com a tocha, despejava-lhe sobre as costas da mantilha a cada passo plastradas de cera derretida, olhando disfarçado para o altar. A pobre mulher exasperou-se e disse-lhes: não sabemos o que. Estamos te curando, respondeu o menino tranquilamente. Vendo que não tirava partido, quis a devota mudar de lugar e sair, porém, o aperto era tão grande que o não pôde fazer e teve de aturar o suplício até o fim. Acabada a festa, dirigiu-se ao mestre de cerimônia e fez uma enorme queixa que custou aos dois uma tremenda sarabanda. Pouco, porém, se importaram com isso, uma vez que tinham realizado o seu plano. Então, professora, viram que, né, na realidade, aquela vizinha que debochou do menino com a roupa, né, de sacristão, sofreu as consequências agora. Vamos para a questão final, né, desse trecho. Professora, um minutinho para responder qual a pergunta? A quinta pergunta, assim como O Noviço, de Martins Pena, também escrito no século XIX, a obra Memórias de um Sargento de Milícias aborda questões ligadas à ausência de valores morais. Selecione um trecho do texto que represente uma situação amoral e comente sobre ela. Então nós queremos que você escreva no seu caderno e compartilhe com a gente neste minutinho uma situação de falta de moralidade por parte de algum personagem, provavelmente por parte do Leonardinho. Então, escreva no seu caderno e compartilhe conosco, por favor. Vamos lá?
Então, professor Mauro, os estudantes pegaram aqui a essência aqui, tá, da leitura, e eles estão colocando aqui várias características que fazem parte mesmo, que é... Qual o problema moral que tem aí no... falar que é a cura. Falar que é o cura, né? Na realidade, ela debochou dele, né, e ele atacou a moça. Você ser vingativo com alguém dentro de uma igreja é algo complicadíssimo, né? Ou então o próprio fato de cabular a aula, ir para a igreja para cabular a aula, né? Isso, fugir da escola, exatamente, né? Na realidade, o termo usado é gazetear. Gente, na realidade, nós nesta aula estamos tratando do romance, né? Olha, o romance não apareceu um relacionamento amoroso, apareceu um personagem malandro. Este livro tem como mote o debate sobre a questão da malandragem, o jeitinho brasileiro, né? A vontade de passar os outros para trás, o fato de tentar ser mais esperto que os outros. Ao longo da história, a gente percebe vários personagens vivendo esse dilema. Minto. O que não chega a ser um dilema, porque na realidade eles sempre escolhem o caminho mais fácil. E é esse o debate proposto pelo autor Manuel Antônio de Almeida. O que acontece também, esse autor, ele sabia que ia ser criticado, e na época ele nem escreveu este livro com o nome Manuel Antônio de Almeida. Ele tinha pretensões de ser candidato, né, de ser deputado, algum cargo elevado na corte, né? Então ele assinou simplesmente como um brasileiro, porque ele escreveu um livro em que claramente ele ataca os valores da época. Da época, será que somente naquele tempo que havia as pessoas interessadas em passar os outros para trás, né, ir para a igreja para fugir com interesses outros que não os interesses corretos? Professora? Então, gente, desculpa, a gente não conseguiu chegar na parte da aula ligada a conectivos, mas não se preocupem que a próxima aula está preparada e o tema é basicamente conectivos, conjunções, e vai levar para outros argumentos pertinentes a tal. Fiquem tranquilos em relação a isso. Então, na tela, o que fizemos hoje? Nós lemos um capítulo de Memórias de um Sargento de Milícias. Compreendemos as especificidades de um romance urbano. Um romance é um livro com vários conflitos. Nós vimos um dos conflitos do livro, que é o fato do Leonardinho não querer ir para a escola, preferir fugir da igreja e não ter característica, vocação, né, para padre, e mesmo assim usar a igreja como desculpa, né? O que ficamos faltando foi estabelecer relações histórico-discursivas, e a parte última na tela, refletirmos sobre as estratégias de leitura e textualização, foi o que nós fizemos hoje. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Não conseguimos concluir a aula, mas a próxima aula, do começo a este ponto. Professora Márcia, muito obrigado pela sua participação. Agradeço o convite. Espero que vocês tenham aprendido direitinho, marcado no seu texto. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Até.